Meus irmãos, vamos orar uma vez mais, pedindo a bênção do Senhor sobre nós. Nesse momento, estaremos meditando na Sua palavra. Querido Pai Celestial, nós te bendizemos, te honramos, te exaltamos, porque o Senhor tem nos abençoado com a Sua presença, como nós cantamos. Obrigado porque o Senhor tem nos reunido, Senhor, nesta manhã, congregado o teu povo. Nós queremos corresponder, Senhor, a Ti, a Tua presença, nos inclinando, Senhor, ó Deus, humildemente, cheios de reverência, a Tua doce presença. Pedimos que o Senhor fale conosco, ó Deus, eternamente, fale conosco, Senhor, com misericórdia, com graça. Ó Deus, que nossos corações estejam prontos, Senhor, ó Deus, para receber a Tua palavra com mansidão. Ó Deus, que Teu Espírito também nos socorra, Senhor, nas nossas fraquezas. Ó Deus, que possamos de fato temer e tremer diante de Ti, da Tua palavra, e acolhê-la em nossos corações, aplicá-la em nosso viver. Ó Deus, pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos seguir aqui, irmãos, na exposição. Obrigado, irmão. Na exposição de 1 Pedro. Hoje vamos considerar os versos 18 ao 25. Antes de entrarmos no texto propriamente dito aqui, queria ler com os irmãos a título de introdução, Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2. Efésios 5, versos 1 e 2. Diz assim a palavra: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Então, aqui nesses versos, nós vemos que realmente nós temos que imitar a Deus como filhos amados. Como filhos de Deus, devemos imitar o nosso Pai. E aqui também, nesses versos, diz que nós devemos imitar a Deus na sua expressão de sacrifício. O diabo, ele invejou a posição de Deus. Ele era um querubim ungido, alto, formoso, e não se contentou com a sua posição e quis ser igual a Deus. Quis elevar o seu trono acima do de Deus. E hoje em dia se fala muito, em bênçãos, e se evoca uma posição de poder e de honra como a de Deus, mas ninguém fala em imitar a Deus nos sofrimentos que vieram sobre Jesus. Então se declara poder, se declara riqueza, né? Você é o Filho de Deus, você tem que estar bem, não aceitar doença, não aceitar sofrimento, não aceitar pobreza, não aceitar perseguição, porque você é um filho do rei. Mas se esquecem de que nós devemos imitar a Deus, como
aquele que é sofredor. Jesus Cristo é o nosso Deus, amém? Ele é Deus e Ele nos deu um exemplo. Então nós devemos imitar a Deus primeiramente andando como Cristo andou. Andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Eis aqui uma imitação de Deus. Imitar a Deus como filhos amados, andando como Cristo, andando em amor. A expressão maior do amor de Deus para conosco foi essa. Quando Ele nos amou, sendo nós seus inimigos. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho em sacrifício por nós. Amém? Então, com isso em mente, com esta imitação de Deus em mente, vamos para o texto de Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 18 a 25. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e visto das vossas almas. Então, o primeiro verso aqui, o verso 18, nos manda sujeitar-nos com todo temor aos senhores, não somente aos bons e humanos. Valdemar aqui aqui no louvor nos falou sobre servos, e esta é a nossa condição de servos. E aqui a palavra se dirige aos servos. Vós, servos. Alguém pode dizer assim: isso aqui diz respeito àquelas pessoas que eram escravas, não se aplica a nós. Irmãos, a Bíblia, quando não trata minuciosamente sobre um assunto, ela nos dá princípios que servem igualmente para reger nossas vidas aqui nesse mundo. Amém? Amém. Então, já posso afirmar para vocês, vamos ver isso aqui no decorrer do texto, que este princípio se aplica a todos os crentes. Todos os crentes têm este destino neste mundo. Quando Pedro se refere aqui àqueles seus leitores como peregrinos e forasteiros, como aqueles estrangeiros dispersos, isso já os coloca numa categoria de pessoas em sofrimento, em padecimento, pessoas que não têm pátria, que são perseguidas por causa da fé. Então, esses princípios aqui seguem sendo os mesmos, aplicados a todos os crentes.
Em uma oportunidade mais atrás, eu tinha dito aos irmãos que se o crente não sofre nenhum padecimento, é muito possível que ele sequer seja um cristão, porque a sua natureza, a sua nova natureza está em oposição ao mundo. O mundo nos odeia. Ser odiado pelo mundo não parece ser uma situação de conforto, mas de sofrimento. Amém? Então, ao contemplar a iniquidade no mundo, mesmo que o crente goze de determinados privilégios e confortos, o simples fato dele contemplar a iniquidade no mundo, isso já confere sofrimento a ele. Amém? Ou será que um crente verdadeiro contempla o mal e fica tranquilo com isso? É impossível isso. É uma questão de natureza. A nossa natureza jamais vai se sentir bem diante do mal. Como é a natureza do nosso Deus. Lá em Abacuque está escrito que o Senhor é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. E os nossos olhos são puros também? Ou será que nós contemplamos o mal e isso não nos afeta? Às vezes a gente só dá graças a Deus que mais rico, né? Exatamente. A irmã Janice está lembrando aqui, às vezes a gente só dá graças a Deus porque não é conosco. Eu. Antes ele do que eu, né? Alguns dizem. Mas, irmãos, servos aqui, nós precisamos também entender esse termo, servos aqui. Nós temos aquela imagem do escravo, né? Aquela imagem característica do escravo, geralmente de origem africana, do século XVIII e XIX. Aquelas pessoas que eram extremamente alvitadas, com castigos físicos e toda sorte de crueldade. Mas aqui a palavra servos é um pouco diferente dessa imagem do escravo que nós conhecemos pela história. O servo aqui, o servo do primeiro século, era muito diferente desse tipo de escravo que nós conhecemos pela história. Os servos aqui, inclusive a palavra que Pedro usa não é aquela palavra doulos. Ele usa uma outra palavra no grego, que eu não vou tentar pronunciar aqui para não passar vergonha, mas não é doulos, é outra palavra, né? Então aqui, irmãos, este servo, ele traz uma ideia, é quase um sinônimo de doulos. Ele traz uma ideia daquele escravo que era aplicado a serviços na família. É esse sentido aqui de servos. Obviamente que este servo, a semelhança de um escravo, daquilo que nós conhecemos como escravo, ele não era dono da sua liberdade. Os servos naquele tempo, eles eram colocados nessa condição de servo, ou porque tinham dívidas, e entregavam a sua própria vida como pagamento da dívida, ou eram capturados em guerras e se tornavam escravos, servos, ou porque nasciam numa condição de servidão, era filho de outros servos, então já nascia na condição de servo, mas era muito diferente. Não eram necessariamente trabalhadores braçais ou desqualificados, só trabalhavam em serviços pesados, não. Haviam escravos que eram tutores, professores, médicos, administradores, e mesmo assim servos. Não tinham a sua liberdade. E naquele tempo, durante o Império Romano, havia larga legislação sobre os servos. A lei protegia eles de certa maneira. Eles não poderiam sofrer violência, eles muitas vezes recebiam alguma remuneração e muitos chegavam a comprar a sua liberdade no final da sua vida.
ou depois de anos de trabalho. Então eles eram trabalhadores semi-permanentes, mas não gozavam de liberdade, nem tampouco de autonomia financeira. O serviço deles não era voluntário. Então, de certa maneira, ele se aproxima muito do que é um empregado hoje. Né? Claro que há uma certa diferença, uma grande diferença. Mas a maioria dos empregados hoje estão condenados a trabalhar o resto da vida. Né? Ou seja, ele não gosta de liberdade de fazer o que ele quiser, ele vai estar sempre estar debaixo de um empregador, recebendo ordens, fazendo coisas para os outros. E a maioria o faz pela sua simples subsistência. Poucos são os que acumulam riquezas. Então percebe como esta categoria de pessoas relatadas aqui em 2,18 é o equivalente a ser um empregado hoje, a ser um trabalhador nos dias de hoje. Por isso, esses princípios aqui se aplicam a todos os crentes. Amém, irmãos? Todos os crentes. Aqui ele diz: servos, sujeitai-vos com todo o temor. Uma coisa aqui também interessante é que temor aqui, o sentido não é de medo do castigo. O temor aqui, o sentido é o de estar numa posição de respeitar a autoridade. Esse é o sentido aqui de se sujeitar com todo o temor aos senhores. Não é o temor de sofrer castigo ou de sofrer algum dano. O sentido aqui é o sentido de respeito. É aquele desejo de agradar aquela pessoa que está sobre você, exercendo autoridade sobre você. Esse é o temor. Aquele desejo de agradar o que detém a autoridade. E aqui ele segue dizendo que este sentimento, esta atitude para com os senhores, não deve ser restrita apenas aos bons e humanos, mas também aos maus. Não só aos bons e humanos, mas também aos maus. Mal aqui, irmãos, tem o sentido de severo, daquela pessoa severa, autoritária e até mesmo exploradora, daquela pessoa que não é justa com o seu empregado ou com o seu servo, aquela pessoa dura. Esse é o sentido aqui de mal. Não simplesmente aquele que faz maldade contra o outro, mas aquele que é severo, duro demais. Aqui, irmãos, nós temos que lembrar um pouco sobre a finalidade do trabalho. Aqui está falando de uma relação de servo com aquele que exerce autoridade, ou trazendo para os nossos dias do empregado com o empregador, do funcionário com o chefe. Lembra que eu falei na última mensagem que todo o nosso ser é espiritual, que nós não somos espirituais apenas quando nos reunimos no culto, não, mas toda a nossa vida é regida pela fé. Amém? Nós não somos crentes apenas aos domingos pela manhã ou quando nos reunimos para orar. Lá no nosso trabalho nós temos que dar testemunho, na escola, na faculdade, onde quer que nós estejamos, mesmo de férias. Alguns tiram férias de Deus, né? Não, em todo tempo a nossa condição é de servos de Deus, e isso deve refletir em todos os nossos relacionamentos. Então, irmãos, essa condição aqui de ser
sujeito com temor, tanto aos bons e humanos quanto aos maus, isso também trata ou toca nas nossas sensibilidades. Muita gente se ofende fácil, e isso acaba trazendo prejuízo para a própria pessoa e para a sua família. Eu já ouvi inúmeras vezes de casos de irmãos crentes que se ofenderam ou julgaram que sofriam demais nos seus trabalhos e, por causa da sua honra ou por causa daquele senso de justiça natural, abandonaram os seus trabalhos e puseram em sofrimento suas famílias. Agora eu pergunto para os irmãos, isso tem a ver com o que nós estamos lendo aqui? Não faz muito tempo isso não, já existia o tal do compliance, do assédio moral, isso tudo já existia. Eu conheci um irmão que era um engenheiro numa multinacional, e o seu chefe, o diretor do departamento, atirava objetos nele. Será que ele pediu a conta porque se sentiu ofendido na sua honra? Lá no ninho tinha os pintinhos com o biquinho para cima, esperando a comida. É razoável que ele, para defender a sua honra, abandone o trabalho e coloque sua família em sofrimento? Para isto sois chamados. É para isso mesmo. Obviamente que ninguém é masoquista. Ninguém vai se submeter a isso sem propósito. Mas, irmãos, nós temos sempre um propósito maior para perseguir e para nortear nossas vidas. O pai e a mãe, eles devem sofrer pelos seus filhos. Não ficar preocupado com a sua honra. Eu salvei minha honra, mas agora meus filhos estão perecendo. O que é melhor? Que eu sofra agravos, padecendo injustamente, e consiga cumprir o meu papel de provedor do meu lar? Ou é melhor que eu defenda minha honra e... Vejam que sentimento nós devemos ter. Sempre que você for instigado a se defender, a reivindicar a sua posição, lembre-se do sentimento que houve também em Jesus Cristo. Filipenses capítulo 2, leia lá Filipenses 2, para você sarar deste sentimento que é diabólico. O sentimento para você se poupar do sofrimento, ele é o sentimento diabólico. Nós vamos ver depois, vai em Mateus 16. Salvar a própria vida. É óbvio, irmãos, que, como já foi dito na outra reunião, disto aqui se exclui aquela ordem que for para você pecar. É legítimo que um empregado, que um funcionário crente, ele se negue a cumprir qualquer ordem que signifique um pecado. Ninguém vai enganar os outros, ninguém vai roubar porque o patrão mandou. Agora, se o patrão for severo, autoritário, injusto, duro, isso não é motivo para desobediência e nem para abandonar o trabalho. Claro, se você tem um trabalho melhor, remunerado, você não está preso. Mas nunca a motivação deve ser a nossa honra em primeiro lugar. Amém? Verso 19. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravo, padecendo injustamente.
Aqui diz que é coisa agradável. Então, nesse verso, Pedro dá o motivo para a nossa submissão. Ele apresenta o motivo, dizendo por quê. Ele está explicando. Ele está dizendo que Deus se agrada, irmãos, quando nós, imitando o exemplo de Cristo, confiamos nele no meio do sofrimento injusto. Então, este é mais um motivo que Deus nos dá, mais uma oportunidade para nós testemunharmos. Veja que o sofrimento, irmãos, por si só não agrada a Deus. Não adianta dizer, coitadinho de mim, achando que Deus está se agradando de qualquer sofrimento. Não. Há muitos sofrimentos que sobrevêm a nós, irmãos, que são o resultado de omissão, de irresponsabilidade, de escolhas erradas, de vaidades. Então sofremos. Há uma concepção errada, isso é herdado no catolicismo, de que o sofredor, por si só, ele é agradável a Deus. Que o pobre, porque é pobre, ele está numa posição melhor do que o rico diante de Deus, pelo simples fato de ser pobre. A própria palavra de Deus fala que a preguiça empobrece. Será que o pobre, que é pobre por causa da preguiça, ele tem algum louvor de Deus por isso? Não, pelo contrário, ele tem a reprovação de Deus. Então, irmãos, não é qualquer sofrimento que agrada a Deus, mas sim o sofrimento injusto que a pessoa sofre por causa da sua consciência para com Deus. Esse sim agrada a Deus. Aqui nós temos o mesmo sentido do versículo 13 que nós consideramos na última reunião. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor. Veja, por amor do Senhor. Tudo que nós fizermos deve ser por fé. Se você se submete à autoridade, mesmo ela sendo injusta, isso é por causa da sua consciência para com Deus, é por amor do Senhor. Se você se submete ao seu patrão, ao seu chefe, mesmo ele sendo uma tranqueira, mas se o faz por causa da consciência para com Deus, isso é agradável a Deus. Então veja, em tudo nós temos que levar Deus em conta. O sofrimento que é automotivado não honra a Deus e Deus não considera. Pelo contrário, é um pecado. O sofrimento automotivado. Os fariseus, eles pareciam sofridos para tocar as pessoas, para serem admirados. Quando eles jejuavam, eles desgrenhavam o cabelo, saíam com a roupa amassada na praça para todos verem como eles eram piedosos, como eles estavam sofrendo, jejuando. Irmãos, o coração do homem é terrivelmente enganoso. Parece uma coisa tão distante, mas como nós caímos nesse erro, como nós muitas vezes queremos, como diz no jargão futebolístico, valorizar a falta, dá um totalzinho, o cara sai rolando o estádio inteiro, para parecer que está sofrendo. Muitas vezes, para tocar o coração do cônjuge, por exemplo, do irmão, ou mesmo do patrão, em qualquer relacionamento humano,
Queremos parecer sofridos, queremos parecer que estamos realmente em prejuízo para tocar o coração. Irmãos, em relação a Deus isso é impossível, porque Deus conhece os sentimentos, Deus conhece as intenções. Se nós queremos parecer sofridos para comover Deus, isso não comove a Deus. O que comove a Deus é quando nós imitamos o seu Filho Jesus Cristo. Isso comove a Deus, isso toca. Para quem olharei eu, diz o Senhor? Para o pobre abatido de espírito que treme da minha palavra. Isso toca o coração de Deus. Aquele que é abatido de espírito, em verdade mesmo. Não dissimula alguma coisa. Então essa consciência de que Deus está nos observando, que nós estamos na presença de Deus, como nós cantamos há pouco, essa consciência é a chave para nós suportarmos o sofrimento injusto e até nos submetermos a ele, se essa é a vontade de Deus para nós. Nós devemos ter a confiança, irmãos, de que tudo o que acontece está sob o escrutínio de Deus. Tudo. As nossas intenções, os nossos sofrimentos, as injustiças que sofremos, tudo isso está debaixo dos olhos de Deus. E nós devemos ter essa confiança que no final Deus vai corrigir todos os males. Amém? Se nós confiamos que Deus não está alheio, que Deus está olhando, e que Ele é o Senhor Todo-Poderoso, o Deus justo, que não toma o culpado por inocente, e nem o inocente por culpado. Se nós temos essa confiança, nós somos capazes de nos submeter mesmo a um Senhor injusto, mesmo a um empregador injusto, a um chefe injusto, a um professor injusto, o que quer que seja. Se você tem essa consciência de que Deus não folga com a injustiça e que um dia Ele trará a juízo toda a obra, um dia Ele fará justiça, um dia Ele fará cessar todos os males. Se você tem essa confiança, você é capaz sim de se submeter a qualquer tipo de Senhor, sem rebeldia, sem autopiedade, sem autocomiseração, mas de bom grado. Verso 20: porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Aqui Pedro diz abertamente para nós, porque ele deixou subentendido no versículo anterior: o que Deus aprova não é suportar qualquer sofrimento, mas o sofrimento injusto. Veja aqui em 3,14: mas se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. Mas, está colocando aqui que não é, essa bem-aventurança não está reservada para qualquer padecimento, mas para o padecimento que for por amor da justiça. Não temais com medo deles, nem vos turbeis. Aqui também no capítulo 4, no verso 14, diz assim: se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. Que nenhum de vós padeça como homicida, ladrão, malfeitor, ou como aquele que se intromete em negócios alheios. Veja, até que o fofoqueiro aqui tem uma punição reservada. Mas se padece como cristão, não se envergonhe,
antes glorifique a Deus nessa parte. Então nós vemos aqui, irmãos, que suportar o castigo merecido não é algo que é especialmente louvável. Então, se você está sofrendo por castigo de Deus, isto não é especialmente louvável. Né? Agora, uma coisa que eu tenho observado também em muitos pais, tem pai que até corrige o filho fisicamente, o que é bíblico. A Bíblia manda fustigar o filho rebelde, desobediente, com a vara. Agora, tem pai que fustiga o filho e depois só falta implorar o perdão de joelhos para o filho. Ai, filho, me perdoa, papai. Papai foi severo demais. E já corre consolar. Eu já vi irmãos ensinando a fazer isso. Ah, você corrige o filho, depois você dá um abraço. Um abraço é uma pinóia. O filho tem que entender que ele desagradou o seu pai. E ele tem que suportar esse luto do pai. Ele tem que suportar o desagrado do pai. Claro que você não vai rejeitá-lo para sempre, mas ele precisa saber. Isso confunde o coração, a mente da criança. A criança vai dizer, esse cara é doido, acabou de me dar uma coça, agora vem me beijar. Não, não é assim, irmãos. Sabe por que não é assim? Porque Deus não age assim conosco. Simplesmente por isso. Quem é o exemplo de pai? Quem é o padrão de pai? Davi, arrependido, orou a Deus: torna-me a dar a alegria da tua salvação. Será que foi imediato? Será que ele cometeu um adultério e um homicídio e Deus perdoou e voltou a ser tudo como era antes? Imediatamente. A criança tem que sentir ali que ela ofendeu alguém. Amém? Amém. Creio que o Espírito Santo vai dar aos pais o discernimento de saber a hora de consolar a criança. Mas uma coisa eu posso afirmar para vocês com toda tranquilidade: não é imediatamente. Deixa o camaradinho ali no canto, pensando no que fez. Amém? É óbvio que a resignação ao receber o castigo merecido é uma coisa boa, mas ela não é absolutamente louvável. Né? Não significa que, olha como ele realmente é gente boa. Nós vemos o exemplo dali do ladrão na cruz, o que se arrependeu, né? Ele reconheceu que estava ali porque merecia. Isso é bom. Tanto que ele foi o que se arrependeu genuinamente e foi salvo. Mas, irmãos, receber de maneira resignada o castigo merecível não é propriamente dito uma virtude. Amém? A virtude é nós estarmos ali confiando em Deus, resignados, recebendo o castigo injusto. Isso é louvável diante de Deus. Olha, Deus nos criou, amém? Nós temos a imagem de Deus, aí chamada, aquilo que os teólogos chamam de imago Dei.
que não foi totalmente perdida na queda. Alguma coisa, algum resquício sobrou. Tanto que você consegue ver, por exemplo, pessoas ímpias sendo generosas, sendo humanas, se condoendo com os que sofrem. Isso é o que sobrou da imagem de Deus no homem. Obviamente que isso não significa que o homem não esteja totalmente perdido e condenado diante de Deus. Isso não significa. Amém? A condição do homem é de separação de Deus, a menos que creia em Jesus Cristo e se converta, então a sua comunhão com Deus é restabelecida de maneira definitiva. Mas, como Deus nos fez a sua imagem e semelhança, Deus fez o homem com um senso de justiça. Amém? Uma criancinha pequena, quando ela é menosprezada, quando ela sofre alguma coisa, alguma injustiça, ela vai diante do pai e fala assim: pai, não é justo. Meu irmão recebeu 2 bombons e eu só 1. Quem ensinou a justiça para ele? Imagem de Deus. Ele já nasceu com esse senso de justiça. Obviamente que esse senso de justiça não pode conduzir ninguém à salvação. Deixo bem claro. Mas esse sentido de justiça, esse sentido natural de justiça e de autoproteção que nós temos, que é uma coisa que Deus fez para a preservação da vida, ninguém se mutila, ninguém se machuca voluntariamente, a não ser que sofra de algum problema mental. Nós temos esse senso de buscar vingança por causa do senso de justiça que nós temos. Isso nos leva, irmãos, muitas vezes, quando não controlado pelo Espírito Santo, isso nos leva a um sentimento de insubordinação e ódio contra aquele que exerce autoridade sobre nós. Isso é resultado daquele senso de justiça natural imperfeito que restou em nós. Aqui diz assim: se, verso 20, segunda frase do verso 20 diz assim: mas se, fazendo o bem, sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Sois afligidos e sofreis. Aqui, literalmente, no original, significa continuais suportando. Então, quando nós sofremos injustiça e continuamos suportando, isso agrada a Deus. Então, o que se espera do crente é que ele sofra com paciência enquanto confia em Deus. Amém? Sofrer com paciência enquanto confia em Deus. É o mesmo sentido do verso 19. Por causa da consciência para com Deus. Está no verso 19. Então, irmãos, nessas ocasiões não é fácil confiar em Deus. Isso é contra a nossa natureza. A nossa natureza clama por vingança, clama por retaliação. Quando eu falo assim, irmãos, parece uma coisa tão distante de nós. Nossa, será que eu sou vingativo? Você sabe quando o seu cônjuge te ofende e você fica em silêncio por dias a fio? Você sabe como isso se chama na Bíblia? Aquilo que nós achamos que é justiça chama vingança. Só que a vingança não pertence a nós. De quem que é? O que ele disse lá em Hebreus? Minha é a vingança. Eu falei um exemplo corriqueiro
do relacionamento entre marido e mulher, mas isso ocorre em todas as esferas do relacionamento humano. Nós sempre tentamos nos vingar, sempre tentamos retaliar, ou preparando uma arapuca para quem nos prejudicou, ou falando mal de quem nos prejudicou. Todas essas atitudes, irmãos, não são atitudes esperadas de um crente, de um cristão. Todas essas atitudes não são imitação de Cristo, mas são extravasar da nossa natureza caída. Então, nessas ocasiões, não é fácil confiar em Deus, porque a nossa alma clama por retaliação, por vingança. Não é fácil confiar em Deus, porque isso, irmãos, vai contra o nosso senso de justiça, nosso senso natural de justiça. Mas é justamente nesse momento que a nossa fé é provada. Amém? A nossa fé é aprovada nesse momento. Nós achamos que a nossa fé é aprovada quando ela funciona, né? Quando nós queremos alguma coisa, aí nós, com toda a fé, oramos para que Deus nos dê essa coisa. Deus está aprovando minha fé. Não. A nossa fé é aprovada, nós vimos já em 1 Pedro capítulo 1, versículo 7, que ela é provada mais do que o ouro, que perece, e é provada pelo fogo. Mas a nossa fé, irmãos, ela é provada mais nesses momentos aqui. Esta é uma prova da fé autêntica. A nossa fé ela está ali, a chance de ela se revelar autêntica ou fingida, quando nós suportamos o prejuízo, quando nós suportamos o dano, quando nós abrimos mão da vingança. Isso, aos olhos de Deus, é mais precioso do que o ouro. Amém? Isso é prova de fé. E lembre-se, irmãos, isso acontece em todo tipo de relacionamento. Cada dia você é deparado com várias situações onde você pode reivindicar os seus direitos, exercer algum tipo de vingança ou retaliação, seja por palavras, seja por comportamento. Um olhar pode ser vingativo. Lembre-se sempre, Deus sonda as mentes e os corações. Ele sabe qual é a intenção. Verso 21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Para isto sois chamados. Embora que o foco seja os servos, mas como eu falei, os princípios aqui se aplicam a todos os crentes. E isso nós percebemos aqui por essa palavra, chamados. Você é um chamado de Deus? Amém. Deus fez um chamado para você? Amém. E para que é esse chamado? Tem muitos chamados na Bíblia. Nós vamos ver alguns chamados aqui só em Pedro. Se você se identificar com um desses chamados, você também foi chamado para padecer. Amém? Amém tímido. Então, amém tímido. Irmãos, ninguém gosta de sofrer, né? E graças a Deus por isso, eu não gosto também não. Mas como que nós vamos fugir do nosso chamado? Né? Nós sempre vemos que a Bíblia associa a glória futura com o sofrimento presente. Né? Mas geralmente o homem natural, e com ele a maior parte da cristandade, quer o melhor deste mundo e ainda a glória vindoura. Como eu sempre digo, não vai ter nenhum nem outro. Vai perder os dois. Então veja aí. Todos nós somos chamados.
todos os crentes. Primeiro chamado, capítulo 2, versículo 9. Nós já meditamos sobre isso. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, maravilha, tudo aqui é glorioso, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou. Então nós temos aqui um chamado de Deus para nós. Nós somos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém, irmãos? Amém. Nós devemos então andar como filhos da luz. Fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Capítulo 3, versículo 9. Não tornando mal por mal, injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Então nós somos chamados para retribuir o mal com o bem. Aí já começou a dar uma apertada. Para isto fostes chamados. Então veja, não é apenas não se vingar. Aqui está falando para retribuir o mal com o bem. Nós vamos ver mais para frente. Não vamos ver tudo isso agora, nós não vamos suportar. Porque é muita renúncia, irmão. Então vamos mover as doses homeopáticas. Outro chamado, aqui para o nosso consolo, capítulo 5, versículo 10. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória. Aleluia! Fomos chamados. Mas veja, o caminho para alcançar essa glória é o caminho para baixo. Caminho de renúncia. Amém? Amém? Depois de havermos padecido um pouco. Aí, ó. O caminho para a glória inclui o padecimento. Mas graças a Deus, irmãos, que é um pouco. É no máximo aí uns 120 anos se a pessoa durar muito. O que é 120 anos comparado com a eternidade? Porque a glória é eterna. O padecimento é um pouco. Como nossa visão, irmãos, é tão curta, né? Nós achamos que a nossa vida é esses poucos anos sobre a terra que vivemos. Então queremos extrair o máximo dessa terra. E o máximo que essa terra produz é espinho, cardos. É o que ela pode te dar. Amém? Depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique, estabeleça. A Ele seja glória e poderio para todos sempre. Amém. E também agora, no verso 21, que nós estamos lendo no capítulo 2, fomos chamados para o padecimento, ou fomos chamados para padecer ou sofrer injustamente. Para isto sois chamados. Irmãos, como a palavra de Deus é sincera conosco, não é mesmo? Nós não somos enganados em momento nenhum. Basta que nós leiamos a palavra contra nós, como já foi dito inúmeras vezes aqui. Lê-la contra nós, e não pescar aqui, pensar versículos convenientemente. Então aqui, irmãos, nós percebemos que Pedro foi convertido da sua mentalidade. Veja aí em Mateus capítulo 16. Ele não pensou assim a vida inteira. Então, irmãos, há esperança para nós. Amém? Se você não pensava assim até agora, você pode começar a pensar.
Essa é a mentalidade que o Senhor espera que tenhamos. Capítulo 16. Olha a mentalidade dele aqui, verso 22. Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo. Olha só o que a mente natural é capaz de fazer. É capaz de repreender o Senhor do universo. Isso a mente natural é capaz de fazer. Essa mente que não está convertida na mente de Cristo, que não tem aquele mesmo modo de pensar, né? Lá em Filipenses fala assim: tendes o mesmo modo de pensar de Jesus Cristo, o qual, subsistindo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, de homem, e sendo achado na forma de homem, se humilhou até a posição de servo. Lembra o que aqui está dirigida aqui essa palavra? Vós servos. Imitação de Cristo. Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. O quê? O sofrimento. O Senhor tinha acabado de dizer que convinha que ele fosse a Jerusalém e que padecesse nas mãos religiosas das autoridades. Era conveniente. Irmãos, o sofrimento injusto é conveniente para nós. Amém? Sabe por que é conveniente? Porque ele é a imitação de Cristo. É para isso que nós estamos nesse mundo, para seguir as pisadas do nosso Mestre. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, Jesus disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são do homem. Então veja, isto é a essência do pensamento do homem caído. Não aceitar aquilo que agrada a Deus. Então, quando você e eu ouvirmos a sugestão na nossa mente de se poupar, de se vingar, de não aceitar o sofrimento injusto, pode falar em alto e bom som: para trás de mim, Satanás, porque é o cão mesmo que está falando contigo. Esta é a vontade do diabo, que nós não demos honra a Deus, que nós não agrademos a Deus, que nós vivamos da maneira mais diferente possível de Cristo. Voltando em Pedro. Então, irmãos, aqui há muitos e muitos versículos que dizem a mesma coisa. Nós já lemos alguns, eu não vou ler mais por causa do tempo, mas as Escrituras estão repletas de versículos afirmando que nós devemos esperar ser maltratados, sofrer injustamente. O Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições. E obviamente que ele não se referia às aflições, aos sofrimentos decorrentes dos nossos pecados, mas decorrentes da fé nele. Amém? Então, a pergunta agora para nós: por que nós somos chamados a sofrer? Por que, irmãos? Simplesmente porque esse sofrimento fez parte da vida de Jesus. E nós somos chamados a imitá-lo. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como Cristo andou. Como Ele nos deu exemplo, sofrendo
nessa terra em nosso favor. Então nós somos chamados a sofrer simplesmente porque o sofrimento fez parte da vida de Jesus e nós somos chamados a imitá-lo. Verso 21: pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo. Então nós somos chamados a sofrer porque Cristo sofreu e porque nós fomos chamados a imitá-lo. Ele nos deixou o exemplo para que nós sigamos as suas pisadas. E aqui ele fala, no verso 21, ele usa o exemplo, a palavra padeceu. Você vê que ele propositalmente não fala morreu, ainda que Cristo tenha morrido por nós. Mas ele não está falando que nós devemos imitá-lo na sua morte. Obviamente que muitos morreram por amor a Cristo. E muitos outros não morreram e nem vão morrer. Mas o padecimento, irmãos, ele compete a todos os crentes. Morrer, nem a todos. Alguns poucos morreram, os mártires. Mas nem todos morrerão. Agora, padecer, todos padecerão. Isso compete a todos os crentes. A palavra diz aqui, Pedro usa essa palavra, também Cristo padeceu por nós. Ele não diz morreu. Isso para destacar, irmãos, que Jesus é o nosso modelo em relação aos sofrimentos. Claro que no caso de Jesus, eles culminaram na sua morte. Então todos nós padeceremos também, se nós quisermos imitar o Senhor. Paulo escreveu que todos os que querem viver piamente ou piedosamente sofrerão perseguição. Nós sabemos, irmãos, que a obediência perfeita de Cristo obteve para nós a aprovação divina. Nós fomos aprovados por Deus porque Jesus padeceu até o sumo, o máximo, né? Então nós fomos aceitos porque Jesus padeceu até a morte. Então nós recebemos o perdão dos pecados e a salvação. E isso nós não alcançamos por nós mesmos. Agora veja, nós não podemos achar que o padecimento tem o poder de te salvar. O padecimento de um teve, de Jesus Cristo. Se nós afirmarmos que o padecimento nos leva à salvação, nós estaremos afirmando que a salvação é pelas obras. Não. Mas uma vez salvos, uma vez que nós fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz, agora nós temos um outro chamamento, que é o chamamento para imitar a Cristo nos seus sofrimentos. Esse é o tipo de vida que agrada a Deus. É dessa maneira que nós glorificamos a Deus. Lembra que nós, esses tempos atrás, estávamos meditando sobre Jesus ali em Hebreus, e vimos que ele foi aperfeiçoado pelos sofrimentos. Hebreus capítulo 5, se me faz memória, diz assim: tendo sido aperfeiçoado, se tornou o autor de eterna salvação para os que nele creem. Então Jesus foi aperfeiçoado pelos sofrimentos. Isso também ocorre conosco. Não digo para a salvação, mas o caráter de Cristo vai crescendo em nós, a glória vai aumentando, a fé vai sendo provada e aperfeiçoada à medida que nós aceitamos sofrer por amor a Cristo. Amém? Amém. Então, a confiança no meio do sofrimento, ela pode não ser fácil, de fato não é. Mas isso gera glória a Deus. A glória vai ser cada vez maior, cada vez mais plena.
capítulo 4, versículo 13, de Pedro, 1 Pedro. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Verso 16: Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Versículo 19: Portanto também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhes as suas almas, como ao fiel Criador, fazendo o bem. Hebreus capítulo 12. Tudo na nossa vida deve glorificar a Deus, amém? Amém. Quer comais ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então veja, a glória de Deus é algo que o crente deve perseguir. E nós temos visto aqui, nesses versículos, que o caminho para a glória é o sofrimento. Amém? O caminho para a glória é o sofrimento. Quanto mais padecemos, maior a glória. Como deve ser a glória reservada para alguém que foi para a estaca ser queimado vivo por amor ao Senhor, sem negar o seu nome? Será que vai ser a mesma glória do crente que viveu esplendidamente nesse mundo? Com certeza não, irmãos. Há níveis de glória diferentes. Como que isso vai se dar lá na eternidade? Não me pergunte, porque eu não sei. O irmão Niceto falava que era estar perto do Senhor. Né? Não temos que precisar de um binóculo para ver o Senhor. Não é verdade. Mas aqueles que padeceram vão estar mais próximos do Senhor. Não sei se é assim, né? Porque a Bíblia não diz como que vai ser. Mas existem níveis de glória. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que as estrelas diferem de glória umas das outras. Né? E aqui pela Escritura nós sabemos que, porque Deus é justo, o galardão é diferente. Amém? A salvação é uma só. Né? Não importa se você trabalhou o dia inteiro ou se você trabalhou só 3 horas. No final vai receber a mesma salvação. Agora, o galardão, ele é distinto. Amém? Porque Deus é justo. Hebreus 12. Pois não. Sim, Filipenses. Também é um texto difícil. Pode ser associado a isso. Né? Se você vê quem era o apóstolo Paulo, o que ele se submeteu, o que ele abriu mão, e qual o nível de sofrimento que ele se submeteu por amor a Cristo, por amor aos irmãos. E ele diz essa declaração: para ver se eu alcanço uma melhor ressurreição. Certamente está ligado ao galardão, que essa ressurreição em si vai ser igual para todos. Ou participa da primeira, que é dos salvos, ou da segunda, que é para a condenação. Só fala de 2 ressurreições. Então certamente ali ele está se referindo a algum tipo de galardão. Hebreus capítulo 12, versículos 2 a 4. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Olha,
máximo de sofrimento que a gente tem sofrido ainda não chegou nesse nível? Será que nós temos resistido até o sangue por causa do Senhor, por causa da fé, para não pecar? Certamente não. Então, irmãos, nós precisamos ter esta mentalidade. Nós somos chamados para imitar a Jesus, inclusive ou principalmente nos seus padecimentos. Por isso que saber isso não deve te inquietar. Amém? Amém. Mas inquieta, né? Inquieta bastante saber que nós somos chamados para isso, mas não deveria nos inquietar, porque nós sabemos o que Jesus passou e qual o fim que ele alcançou. Aleluia! Amém? Ao homem sentado à destra de Deus, ele foi coroado de glória e de honra, porque ele foi obediente até a morte e morte de cruz, porque ele padeceu injustamente, ele sofreu na mão dos injustos pecadores, ele cuja boca nunca houve engano, e olha o fim que Deus deu para ele, o Pai. Amém? Amém. Então que não nos inquiete essa realidade. É óbvio, irmãos, que nós não devemos buscar o sofrimento. Jesus, quando nos ensinou a orar, ele orou assim: não nos deixes cair em tentação. Se nós buscamos o sofrimento, como os estoicos, os masoquistas, sei lá, um monte de gente ao longo da história achou que o sofrimento tinha um valor redentivo, e não tem. Mas eu não vou buscar o sofrimento, mas eu não vou correr dele se Deus mandar. Amém? Então, se o Senhor nos prover sofrimento, nós não devemos fugir dele, e podemos até nos alegrar. Será que nós vamos conseguir chegar nesta posição? Eu já vi, irmãos. Eu não cheguei, mas eu já vi. Eu vi irmãos no sofrimento abrir suas bocas e glorificar a Deus alegres. Alegres. Porque entendiam que aquilo era para a glória de Deus e que o seu Senhor não os tinha abandonado, mas estava com eles no sofrimento. Amém? Então, quando nós nos depararmos com o sofrimento, nós podemos ter certeza que aquilo é um expediente de Deus para nos atrair para si mesmo. Amém? Dificilmente alguém, no momento de prazer, vai a Deus, no momento de alegria, mas o sofrimento te coloca perto de Deus, aos pés do Senhor. Outra coisa, é no sofrimento que nós conhecemos a comunhão de Cristo. Filipenses, capítulo 3. Filipenses capítulo 3, verso 10, um versículo antes desse mencionado pela Danice. Para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Isso aqui era um desejo de Paulo em relação ao Senhor Jesus. Conhecê-lo, conhecer o poder da sua ressurreição e, veja, conhecer a comunicação dos seus sofrimentos. Ele trazia no seu corpo as marcas de Cristo. Em várias passagens nós vemos ele falar alegremente que ele padecia com o seu Senhor para um propósito definido. Tudo sofro por amor dos escolhidos, para ver se eles alcançam a salvação com glória eterna.
Então, quando o sofrimento chegar, lembre-se, é a oportunidade de nós conhecermos a comunhão do sofrimento de Cristo. O sofrimento injusto, lembre-se sempre disso. E outra coisa que resulta do sofrimento, que é para você se animar, irmão, quando o Senhor te mandar sofrimento. Lembre-se disso. Deus está te chamando para perto de si. Lembre-se que está sendo chamado para a comunhão dos padecimentos de Cristo. Isso é uma honra. Os discípulos do primeiro século se regozijavam por ter sido achados dignos de sofrer açoites por Cristo. E às vezes nós não queremos padecer nada. Não queremos nem abrir mão da nossa razão. Tem coisa que só ofende a nossa honra, não ofende o nosso lombo. E mesmo assim nós não queremos abrir mão pelo Senhor. Quem se considera muito não pode cumprir essa palavra. Não pode. Se você se considera muito importante, essa palavra não é para você. Capítulo 4, versículo 14. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois. Ó, a bem-aventurança que ninguém quer aqui. É bem-aventurança, irmãos. A Bíblia diz que lá no Sermão da Montanha, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, bem-aventurados, bem-aventurados. Você sabe o que significa bem-aventurado? Felicíssimo, felicíssimo, mais do que feliz. Então veja, se pelo nome de Cristo você sofre vitupérios, vergonha, perseguição, aflições, sofrimentos, felicíssimo é você. Por quê? Porque sobre você repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, quanto a nós, é glorificado. Então, quando o sofrimento chegar, não se desespere, mas se alegre, porque sobre você repousa o Espírito da glória de Deus. Amém? Aleluia? Vamos seguir aqui mais acelerado, aqui, que meu tempo já estourou. Mas graças a Deus vamos comer tudo aqui, né? Primeiro precisa fazer comida, então nós não temos pressa, amém? Amém. Versículo 22. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Então, irmão, nesse versículo, Pedro explica ainda com mais detalhes o padrão de vida que Jesus deixou para nós. Está citando aqui Isaías 53. Jesus jamais cometeu qualquer pecado. Nós temos estudado aqui Jesus, sua pessoa e sua obra, né? Já deve ter mais umas 20 estudos, mais ou menos. Falta acho que 2 ou 3 para acabar. O próximo ali, nosso irmão Cris vai ministrar para nós. Então, nós temos visto largamente isso, a vida de Jesus. Jesus jamais cometeu pecado. Nunca houve engano em sua boca. Nunca o seu pensamento foi torto. Nunca ele desconfiou. Nada, nenhum tipo de pecado, nenhum tipo de imperfeição no seu caráter santo e justo. Jesus é o nosso exemplo. Ele não cometeu pecado. Se Jesus é nosso exemplo e ele não cometeu pecado, qual que é o padrão para nós? Não cometer pecado. Simples assim, irmãos. O que nós vemos hoje nas pregações é mais justificativo para o pecado que para não pecar.
nós o fazemos deliberadamente. A não ser que você não tenha conhecimento de Deus. Porque aí você faz aquilo que é próprio do ser humano caído. Então a exigência de Deus para nós é que sigamos o exemplo de Cristo e não cometamos pecado algum. Mesmo sob a mais terrível pressão. Você imagina a pressão que Jesus sofreu para reivindicar a si mesmo. Ele disse que se ele quisesse, ele pediria, daria ordem aos anjos, que o Pai enviaria 12 legiões de anjos para o livrar. E ele não fez isso. Então ele é exemplo para nós. Porque veja, quando nós nos deparamos com uma situação de injustiça, é uma grande tentação para pecar. É ou não é? Quando você se depara com uma situação injusta, a tentação é você fugir dela, como insinuou Pedro ali, que estava debaixo da influência do diabo. Ou você é tentado a fugir, ou você é tentado a retaliar, a se vingar, ou você é tentado a se amargurar contra Deus ou contra os homens. A tentação é sempre presente, mas Jesus é a nossa motivação. Quando você estiver numa situação dessa, lembre-se de Hebreus capítulo 12, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que estava proposto, lembre-se, irmãos, há um gozo proposto, há uma glória reservada. Então você vai se resignar e, por confiar em Deus, por amar a Deus, vai se entregar à vontade dele, mesmo que seja pelo sofrimento. Amém? Verso 23: o qual, quando quando o injuriavam, não injuriavam, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Essa palavra injúria tem tanto sentido de injúria física, como injúria moral, como ofensas, ultrajes. O Senhor passou por tudo isso. Quando assim maltratados, qual que é a nossa reação? É tentar se vingar, não é mesmo? Ferir por ter sido ferido. E caso não seja possível se vingar no momento, nós rogamos uma praga, né? Ou falamos, não, vai ter troco. Deus é justo. Deus é justo. Você torce pela vingança, mesmo que ainda não possa executá-la. Vai virar a esquina ali, vai bater no poste, miserável. Me fechou. Irmãos, esse é o nosso instinto. Mas se você depende de Deus, você confia que Deus não deixará nada sem justiça. Essas reações naturais, essas reações figadais, que nós temos, geralmente nós reagimos com o fígado. Elas só valem para pessoas que dependem de si mesmas. Não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira. Não vos ireis, mas deis lugar à ira. Não vos vingueis a vós mesmos, porque o Senhor Deus diz, minha vingança eu retribuirei. É óbvio, irmãos, que aqui não está incluído uma torcida para que Deus te vingue. Eu já vi isso na internet, tem até engraçado, mas Deus me perdoe, mas é engraçado. Eu já uma vez vi um pastor orando na internet, orgulhoso daquela oração, orando para que Deus o vingasse, que Deus matasse, que Deus
arrebentasse com aqueles que tinham perseguido ele, que tinham tocado no ungido do Senhor. Isso está, irmãos, quilômetros de distância do Espírito de Cristo. Né? Jesus se entregava àquele que julga justamente. Verso 23. Ele se entregava àquele que julga justamente. Olha, se a vingança é de Deus, é de Deus. Pertence a Ele. Minha é a vingança. Só que também a Bíblia diz que meu é o perdão. E agora? E se Deus quiser perdoar aquele que te ofendeu? Hã? Glória a Deus, ele se arrependeu. Amém. Glória a Deus. Só pode judiar do irmão ali que ele tem fé. Para sofrer. Brincadeira, irmão. Ninguém toca no irmão. Se nós confiamos que Deus não está alheio a nada que acontece, se nós confiamos que Ele é aquele que julga justamente, então nós passaremos com tranquilidade pelo sofrimento. Essa confiança que nós temos em Deus é que nos habilita a sofrer. Então essa deve ser a nossa atitude. Olha aqui, ó, quando fala assim, mas entregava-se àquele que julga justamente, o que Jesus, quem estava incluído nisso? Jesus entregava quem? Somente Ele mesmo? Obviamente que Ele entregava-se a si mesmo, mas Ele entregava também aqueles que estavam o maltratando. Ele também estava entregando toda aquela circunstância na mão de Deus. Inclusive, Ele estava colocando nas mãos de Deus os seus discípulos que estavam com Ele. Então, quando nós dizemos que nós devemos entrar, entregar a Deus, nós cantamos, tudo entregarei. Sim, a Ti, Jesus bendito, tudo entregarei. Tudo, irmãos, é tudo. Inclusive aqueles que te ofendem, inclusive aqueles que te maltratam, inclusive aqueles que estão sofrendo junto contigo a injustiça. Tudo nós entregamos a Deus, porque Ele é o justo juiz. Aqui o tempo verbal, aqui quando ele fala entregava-se, na nossa língua não tem esse recurso, mas na língua original significa que ele continuava entregando. Aqui é uma ação continuada. Nós não entregamos uma situação ou outra, mas a nossa vida deve ser uma vida de entrega. Tudo confiar nas mãos de Deus, o tempo todo. Então, irmãos, diante disso, nós concluímos que nós precisamos de fé para aceitar o sofrimento que Deus permite em nossas vidas. É uma questão de fé. Pedro não recomenda aqui para nós nenhuma atitude que dependa de nós mesmos. Que sempre existe o remédio humano para o sofrimento. Né? Se entrega que dói menos. Não é mesmo? Soluções do homem. Outros dizem assim, você está indignado, mete um murro na parede ali. Eu conheci uns caras que davam um murro na parede. Sabe o que aconteceu com eles? Quebrou a mão. Quebrou mesmo, literalmente. E ficar com a mãozinha assim que nem a minha, quebradinha, bom tempo. Então extravasar a indignação não é um remédio que Deus apresenta para nós. A ira do homem não produz justiça de Deus. Então extravasar a raiva, expressar a raiva, né? Às vezes a pessoa fala assim, acha que é sábio, né? Não, extravasa isso aí, né? Toma um negocinho ali para você ficar mais calmo, pega um café, um chá, né? Não é assim? Não, desabafa,
vai te fazer bem. Soluções humanas. Não é assim. Pedro não apresenta nenhuma atitude que dependa do esforço da pessoa. Mas Pedro está nos mostrando aqui que Jesus é o exemplo. Jesus tinha consciência que Deus iria retribuir com justiça todo o mal feito. E mesmo que se ele perdoasse, a Deus pertence tanto a vingança quanto o perdão. Amém? Confiemos em Deus, irmãos. Tudo está na mão dele. Ele não está alheio. E nada na nossa vida é sem propósito, mesmo o sofrimento. Amém? Não estou falando aqui que nós devemos esquecer. Deus colocou em nós um sentimento que não nos permite esquecer. Mas Deus também nos deu a fé que nos capacita a confiar em Deus, a entregar tudo nas mãos dele. Amém? No final, Deus fará justiça contra todo mal feito. Colossenses capítulo 3, versículo 25. Mas quem fizer agravo receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Amém? Então, que a nossa sensação de injustiça, irmãos, seja apaziguada com esta confiança, que Jesus, que Deus o Pai, trará a juízo toda obra e Ele fará justiça, a Ele pertence isso, não a nós. Verso 24, levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, voltando aqui em Pedro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, pelas suas feridas fostes sarados. Então Jesus levou no seu corpo os nossos pecados. Então, o que significa isso? Que Deus colocou na conta de Cristo os pecados, os nossos pecados. Então, na mente do Pai, os nossos pecados foram levados por Cristo, foram depositados nele e foram castigados nele. Deus castigou os nossos pecados em Cristo, né? Fazendo ali, como diz lá em Isaías, fazendo ele enfermar, ele foi separado de Deus e recebeu a morte que nós merecíamos. Então, dessa maneira, Jesus foi o nosso substituto. Amém? Ele assumiu o nosso lugar. Irmãos, quando nós falamos que Jesus assumiu o nosso lugar, ele nos mostrou com a sua vida o que nós devemos fazer. Por isso ele é o exemplo perfeito para nós de padecimento em qualquer circunstância. O homem mais justo e santo foi maltratado como um malfeitor. E nós que ainda temos pecado, será que nós não podemos padecer nada injustamente? E para que ele fez isso? Verso 24. Para que pudéssemos viver para a justiça. Você pode cumprir isso que nós estamos vendo aqui. Sabe como? Sabe por quê? Porque Jesus já fez isso por nós. Amém? Ele padeceu dando-nos o exemplo. Ele morreu para que nós tivéssemos uma vida justa. Ele morreu para que nós pudéssemos imitá-lo. Ninguém que não tenha sido salvo consegue cumprir isso. Ninguém, irmãos. Isso só é possível para aqueles que foram alvo da graça de Deus, que foram perdoados e agora podem sim viver para a justiça. Amém? Porque éramos como ovelhas desgarradas, fazendo uma paráfrase aqui.
mas agora temos voltado ao pastor e bispo das nossas almas. Amém? Quando ele fala temos voltado, não significa que nós éramos e agora estamos voltando para ele. Não. Nós éramos por natureza filhos da ira. Mas aqui está dizendo o seguinte, que uma vez perdoados os nossos pecados, nós voltamos a nossa face para o Senhor e damos as costas para o pecado. Amém? Então, se voltar para Cristo significa dar as costas para o pecado. E não somente dar as costas para o pecado, mas também nos submeter àquele que é o pastor e bispo das nossas almas. Pastor e bispo. Pastor porque ele é o que nos protege. É ele que dá a vida por nós. Ele é o bispo porque ele é o nosso guia. É aquele que é o nosso mestre. É aquele que nos conduz. Bispo é aquele que supervisiona. Assim é o nosso Senhor para nós. Então, irmãos, imitemos o exemplo do nosso Senhor. Mesmo que isso implique, e vai implicar, em padecer injustamente. E sejamos aprovados por Ele. Em nome de Jesus. Pai Santo, rogamos a Ti, Senhor, que pelo Teu Espírito, o Senhor aplique essa verdade no nosso viver. Ó Deus, não queremos resistir o Senhor. Ó Deus, e nem negar os sofrimentos que o Senhor, na sua sabedoria, na sua santa vontade, nos infligiu. Queremos ser aprovados por Ti, Senhor, nesta parte, padecendo injustamente, seguindo as pisadas do nosso Senhor. Livra de nós mesmos, Senhor. Livra-nos de nós mesmos, dos nossos padrões, dos nossos conceitos. Ó Deus, e aplique em nós esse padrão tão elevado de justiça, para que nós sejamos agradáveis a Ti, para que nós o glorifiquemos. Pedimos em nome de Jesus. Amém.